No último vídeo eu comentei sobre o pedido do tio Will, que era para desenhar um garoto debaixo de um ipê amarelo, contemplando o pôr do sol na roça. Eu acho que essa é uma das árvores mais marcantes que tem assim da nossa vegetação. Acho que pelo contraste com o verde, né? Eu fiz algumas thumbnails, alguns rascunhos para enxergar mais ou menos como seria essa distribuição dos elementos, mas de pronto eu sabia que eu teria uma casa no estilo mais de roça mesmo, no fundo, uma carroça e um menino e o ipê amarelo, né? E no fundo esse pôr do sol. Depois de algumas tentativas, foi esse o resultado que eu consegui. Então foi essa distribuição que eu escolhi. E para esse desenho, na verdade, seria mais trabalhado como se fosse uma pintura. Então eu não fiz linhas tão definidas assim, fui trabalhando mais esse contraste de luz e sombra. Por isso que no começo eu não uso muita cor, porque a cor ela é o complemento depois, né? O que vai dar a legibilidade para a imagem vai ser esse contraste de luz e cor. Como a cena era um pôr do sol, então acho que foi inevitável misturar esse amarelo com azul que a gente via nesse crepúsculo do Nordeste. E também buscar algumas referências no ipê amarelo. Uma curiosidade é que a gente está muito mais acostumado a ver coisas estrangeiras sendo representadas em desenhos. Então a gente consegue representar melhor a vegetação que não é nossa própria aqui da Caatinga e Nordeste, e até no Brasil como um todo. Outros elementos também, como até o tipo de construção, a gente não costuma desenhar tanto. Quando você pede para uma criança desenhar, ela sempre vai desenhar casinhas que parecem muito norte-americana, estadunidense assim. E para mim que desenhar a vegetação já é naturalmente difícil. Então eu fui buscar mais essas referências assim. Tem até uma outra árvore que é um pouco parecida com o ipê amarelo, que chama chuva de ouro. A diferença básica dela é que ela fica pendendo assim como se fosse realmente uma chuva. Aqui eu estava em dúvida na sombra, então eu usei essas linhas guias aqui para me direcionar mais ou menos para onde a sombra estava apontando. E aí eu fui refinando. Algumas coisas que parecem linhas são na verdade o que eu chamo de sombra de oclusão. Então uma sombra um pouquinho mais escura. Essa carroça também aqui, que é meio que um carrinho de boi, e que para quem é do Nordeste, para quem é do sertão brasileiro, está familiarizado com isso. E até essa paisagem de uma grande estrada de terra, com uma casinha mais isolada. E aí você tem essa cisterna também, para quem não sabe, são esses tanques que servem para armazenar a água da chuva. Então depois eu fui fazer esse pé de barriguda. Esse tá seco. O pé de barriguda, quando tá chovendo, ele fica bastante florido, assim, com flores brancas. É impressionante como a Caatinga muda quando chove, sabe? Vai dessa mata branca e acinzentada para essa coisa mais verde, mais chamativa. Das referências que eu vi, o ipê amarelo ele estava ainda bastante amarelo e florido, mesmo com o resto da vegetação não tão verde assim. Eu entendo nada de planta e de estação do ano assim, mesmo só sei qual é o tempo dos umbus, mas eu resolvi ainda manter esse contraste assim da gente ter um pé de barriguda que ele tá seco, tá com uns galhas secas. Mas aí mais pra frente no vídeo vocês vão ver que a paisagem de trás ela tá um pouco mais verde.
assim, não tá um verde tão claro, tão esverdeado como é o cenário da Ghibli, né, obviamente, mas ainda se preserva esse certo verde, assim. Essa vegetação que eu escolhi não é uma caatinga tão seca, assim. Ela tem ainda essas árvores com copas e tudo mais. Essa paisagem específica é muito do que eu consigo enxergar de uma roça de um tio meu, que é aqui perto. Então você tem essas áreas de pastagem muito grandes, assim, e você tem essas árvores que tem a copa mais densa no meio dessa pastagem. E eu acho isso um cenário muito bonito. Então eu resolvi representar essas serras, assim. Vocês vão perceber que à medida que as serras vão se aproximando do horizonte, elas vão ficando mais azuladas, como se estivesse perdendo a saturação. Isso é a profundidade atmosférica, né? Então o ar vai ficando mais denso à medida que a gente vai olhando ele mais longe. É mais ou menos isso que acontece. Eu ainda coloquei algumas vegetações que são mais típicas da Caatinga, né? O mandacaru, esses arbustos meio secos, eu não sei exatamente qual é o nome disso. E aí eu fui colocando também algumas falhas nesse verde, para não parecer que são gramados muito longos, assim. Eu coloquei ainda uma cor base por cima de tudo, que foi esse amarelo. E é claro que não podia faltar o cachorro caramelo, que é a característica daqui no Brasil. Inclusive poderia ter sido ele na nota de 200. E aí depois eu achei que o menino estava um pouco grande na imagem, então aqui mais pra frente eu escolho reduzir ele, né? Porque eu acho que a ideia era de dar essa grandiosidade da paisagem, então não fazia sentido que o menino tivesse tão grande assim. Ele basicamente ele tá todo na sombra, né? Então são poucos coisas de luz que vai nele exatamente. Como eu já tinha trabalhado acho que umas 10 horas nesse desenho, eu resolvi fazer uma pequena animação no After Effects e eu vou mostrar para vocês como ficou. Foi esse o resultado, espero que vocês gostem e deixem também nos comentários mais ideias e desenhos. Também muito obrigado a todos que já mandaram essas ideias e aí também dá uma conferida nesse vídeo aqui que eu acho que tu vai gostar.